te agradecer, né, a todos aí pelo convite, para a gente poder estar aqui fazendo parte deste grupo aí maravilhoso no estudo, né, e faço parte lá do Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, né, onde nós estamos ali há alguns poucos anos, 8 anos, desde 4 anos de idade que a gente faz parte lá do Centro Mansão do Caminho da Redenção. Então, é desde pequenininho, né? Então, prazer enorme a gente poder estar aqui participando. E já conheço muitos dos senhores aí, eu acredito, né, Alberto, pelo projeto Manuel Flamengo Miranda, que a gente já tem algumas vezes em Tamaro, né, fazendo parte, já temos com o programa. Então, a proposta para a nossa noite de hoje, o tríplice aspecto da infelicidade, dor, sofrimento e doença. E nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4 livros aí de material de estudos para a gente, tá? A gente vai estar realmente conversando um pouquinho sobre esse tríplice aspecto, né, da infelicidade. E a gente vai ver, nós vamos poder que na sociedade que nós vivemos hoje, né, nós buscamos, de toda forma, evitar as dores e os sofrimentos que vão sendo apresentados para nós, né? Então, nós temos uma sociedade que, em função do avanço da tecnologia, da medicina, esta condição da gente estar passando nos dias de hoje, né, nestes momentos, por qualquer tipo, por qualquer experiência com a dor e com o sofrimento, a gente vai que realmente achar que já está na hora de não necessitarmos mais disso, ou a grande maioria de nós assim interpreta, né? Então, a gente vai poder ver que estas experiências de dor, de sofrimento, elas de alguma forma vão estar presentes no decorrer de toda a nossa vida, de toda a nossa existência aqui na Terra. E por que são essas experiências tão corriqueiras, tão comuns em nossas vidas, né? Pelas diversas disfunções que a gente vai estar vendo em relação à parte física, à parte psíquica, sociais, espirituais e, de alguma forma, também pelas combinações múltiplas de uma com outras, né, nesses aspectos. Então, dentro deste prisma, a gente vai poder ver e focar na dor física, a dor diferença, a dor do desespero, a dor do abandono, está acontecendo do existência que vão nos convidar a fazer algumas reflexões, a tipo de olhares para aqueles momentos que estavam sendo em nossas vidas, né? E casca dura, vamos ficando cada vez
resistentes, fortalecidos, para que a gente possa realmente cada vez mais estar em situações ainda piores, né? E por que disto? E o porquê disto? Porque ainda precisamos destas experiências de dor, de sofrimento, vão estar na condição exata do nosso livre-arbítrio, bem ou mal utilizado. Quanto mais a gente se afaste das leis de Deus, das leis divinas, mais nós vamos precisar estar acertando as contas com essas leis. E maior será, por certo, as nossas experiências nesta reparação de dor, de sofrimento. Tudo aquilo que fizemos de errado para conosco mesmo, para com os nossos semelhantes, nós estaremos tendo este compromisso de reparação, não é verdade? Nós vamos estar tendo esta necessidade de refazer este nosso caminhar para que a gente realmente esteja alinhado com as leis divinas, com as leis soberanas. Então, quanto mais a gente estiver no nosso olhar um caminhar reto, equilibrado, menos existirá para cada um de nós estas reparações, se estivermos assim, sem estar olhando o nosso caminhar, o nosso proceder. Então, a importância que nós temos que estar vendo da nossa condição de vivência moral, buscando, como diz Kardec, né, sendo um pouquinho melhor do que nós conseguimos ser ontem. E fazendo um esforço ainda maior para amanhã nós sermos um pouquinho melhores do que estamos conseguindo ser hoje. Então, a dor, ela é considerada de uma importância total para a nossa sobrevivência. Imaginemos, todos nós, a nossa aproximação em algo quente, por exemplo, em algum corpo, em algo que esteja com a temperatura elevada. Ao nos aproximarmos desta condição de uma temperatura onde o nosso corpo físico estará tendo algum comprometimento, alguma dificuldade ou prejuízo em se encostando cada vez mais desta temperatura elevada, nós vamos estar tendo esta dor, este sentimento do calor que irá nos prejudicar, que irá fazer um mal ao nosso corpo físico, ao nosso instrumento de trabalho, e a primeira reação é a gente se afastar, né? Se isolar realmente para não ter esse contato e não ter este prejuízo. Então, a dor, neste caso e em todos os outros, é como se fosse um alerta, um disparador para que a gente não coloque em risco a nossa integridade física e que a gente possa ter, de alguma forma, uma experiência no nosso refletir e pensar, conforme o irmão leu a mensagem inicial, né? Quanto mais a gente fizer esta reflexão, e aí a gente vai estar vendo neste livro Atitudes, da Dona Joana de Anjos, no capítulo 26, Sempre o Equilíbrio, ela vai nos trazer o seguinte comentário. Quando a reflexão faz parte do hábito existencial, as medidas do equilíbrio se expressam confortadoras, na conquista dos objetivos superiores e da harmonia íntima que deve ter em todos, por mais desafiadores e mais para a reflexão, esta importância, como o amigo leu, de hora em hora do nosso proceder. Aí nós vamos, que todos nós já estamos carecas de saber,
né? Santo Agostinho nos convida ali a passar em revista, foi o nosso dia, né? O que fizemos ou que deixamos de fazer, se fiz algo que de alguma forma a gente feriu, magoou, ou que não deveríamos ter feito para com o nosso irmão, que a gente tivesse no momento seguinte, no dia seguinte, a ir até esse irmão, pedir perdão, né? se mostrar aberto à reparação, a tentar de alguma forma desfazer aquele mal que dói. Não foi a minha intenção, mas eu acredito que eu tenha machucado você. Me perdoe, vamos então buscar esta reparação no momento imediato. Então, esta reflexão que estaremos fazendo, que devemos fazer neste autoconhecimento, que é a busca de todos nós, fará com que a gente, com certeza, esteja cada vez mais alinhados ou direcionados no caminho do Evangelho, no caminho das pegadas de Jesus, deixadas por Jesus, e quem sabe a gente poder ser também algumas pegadas que outros possam vir e, de alguma forma, estarem sendo orientados por aqueles que nós estamos, de alguma forma, também. E ela continua, por outro lado, a insensatez que predomina no comportamento humano se encarrega de conduzir a pessoa à busca da felicidade loçã, feita de sonhos e engodos, que passam deixando o vazio existencial em prevalência, né? Então a gente vai ver, neste comentário da benfeitora, que é preciso estarmos sempre atentos para como está sendo o nosso proceder. Muitas vezes, ou quase sempre, no processo nosso de planejar, programar a nossa reencarnação, nós participamos desta elaboração e, na visão fora do corpo físico, enxergamos todas as condições que possam fazer com que a gente, de alguma forma, consiga fazer o resgate ou a aproximação das leis divinas de forma mais rápido possível, né? Então a gente pede para vir assim, para vir desse jeito, para vir daquele jeito. Muito sacrifício, muita dor, não é? Esta é a súplica da grande maioria de todos nós. Não enxergamos, com certeza, grandes dificuldades, mas enxergamos a necessidade do nosso agir perante tudo que fizemos de errado, de equivocado, para a gente conseguir caminhar no nosso processo, no nosso crescimento existencial, não é verdade? Mas quando a gente chega na carne, meio que a gente que esquece muita coisa, ou quase tudo, ou tudo daquilo que realizamos, almejamos, né, neste nosso retorno, nesta possibilidade do nosso retorno, e a gente, esquecido, deixa de procurar a porta estreita, vamos da porta larga, aquela condição que exija de cada um de nós o menor esforço possível, e nisto nós vamos vivendo uma experiência no corpo físico, esquecidos de que somos espírito na experiência do corpo físico, e não o contrário. Vamos buscando os prazeres temporários, transitórios, né? As sensações da carne, e vamos nos esquecendo desta construção do reino de Deus dentro do nosso coração. Isto, por certo, está fazendo grandes compromissos em nossas vidas, para que a gente possa ter, se não nesta mesma vida, as causas, mas também esse resgate do que fizemos em tantas outras experiências. Então, esta dor, este sofrimento estará, por certo, acompanhando ainda o nosso existir, até que a gente tenha esta condição de fazer as reflexões necessárias, os acertos de rota,
do nosso caminhar, para que a gente não esteja, de alguma forma, buscando as portas largas, os atalhos que não são o correto, que não deve ser o nosso proceder, e a gente tenha este comprometimento com a nossa consciência, que é onde está escritas as leis de Deus, né? Onde está escrita as leis de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. Vossa consciência. Então é preciso que a gente tenha sempre este olhar e este querer, esta vontade, para que a gente encontre neste nosso caminhar o melhor, o correto para o nosso existir. Muitas vezes nós achamos que é dissociado o nosso crescimento material com o nosso crescimento espiritual. Claro que viemos com esta programação do que fazermos para, de alguma forma, estarmos levando toda a nossa sociedade, nós como humanidade, nesta experiência para um progresso, para um avanço. Mas não devemos estar fazendo disto a coisa mais importante, abrindo mão desta outra construção que nós temos que estar buscando, que é a construção deste mundo, deste reino de Deus em nós, em nossos corações, né? Este aprimoramento nosso moral. Então, não estão dissociadas as duas, o crescimento material com o crescimento espiritual. Da mesma forma que não devemos abandonar tudo o que seja material para buscar estar construindo ou vivenciando este reino de Deus com os compromissos que nós temos por certo que está fazendo a nossa parte nesta grande construção deste mundo de regeneração, deste mundo melhor, modificado. Todos nós, nossa cota de contribuição, com certeza, também. Então, é importante termos os dois lados, né, com muito equilíbrio, mas a gente sabendo que tem que caminhar com essas duas vertentes aí, juntas, não separadas, né? Então, nos dias de hoje, toda a nossa sociedade vai estar tendo este olhar com relação a esta proteção das pessoas, entre aspas, né? Porque a gente vê quantos medicamentos, quantos avanços, mas ainda este comprometimento, por exemplo, comercial, material, um tio da esposa com um processo de um câncer na bacia, né, do ósseo, e aí um medicamento custando 45 mil reais, uma caixa de medicamento, meu Deus, nos dias de hoje, né? Aí conversávamos com um conhecido, um amigo, que é advogado, e ele disse, meu tio, isto em função dos remédios que já são para pessoas que estão naquela fase final, considerada pela doença, né? A agressividade, a dificuldade de se combater a doença. Então, os preços realmente são exorbitantes, né? E daí a necessidade de estarmos entrando com recursos, com processos, com advogados, para buscar esta condição mínima da pessoa ter o medicamento, que com certeza poucos, né, no nosso mundo, na nossa sociedade, tem esta condição, este recurso, para estar bancando durante quantos meses um remédio neste valor, não é? Então, tudo isto nós vamos estar vendo que a nossa sociedade, comparada com as sociedades da antiguidade, tem uma visão completamente diferente dessa experiência de dor e de sofrimento. Quantos filmes, né, hoje assisti nas sociedades antigas, né, em que as pessoas passando por dificuldades, convidadas, então as pessoas se doavam, as pessoas se entregavam para a sua própria vida, né,
entregava com essa proposta, esse desejo de que aquela condição que não estava agradável, que pudesse ser modificada, né? Então, quantas pessoas perderam suas vidas com este propósito, não é? Assim, se entregaram ao sofrimento, à dor, até a própria morte, né? Mas com este propósito de algo muito maior e melhor. Se a gente for ver os primeiros, as arenas ali, bastava delegação, tinham suas vidas pouco, né? Mas muito maior, não posso negar, mas já neguei aqui. Não devo, não posso, não quero negar mais. Esse meu, por esta dor e de sofrimento, está levando para algo muito melhor, não é? Então, a gente vê uma consciência madura, já este olhar bastante diferenciado em relação às comunidades, as cerimônias, dado ali à pessoa uma oportunidade de viver e ser útil em que ele vivia, né? A comunidade vivia, de ser pai, criador de tudo aquilo, e eles se entregavam neste processo de passar a dor e o sofrimento, né? Todos eram convidados, ou era dado a todos esta oportunidade. Então, as expressões da vontade, elas estão ligadas, com certeza, à nossa vontade de viver, o nosso sentido de vida, o nosso sentido existencial estará, com certeza, norteando esta nossa vontade. Se não tivermos esta consciência, esta vontade, esse sentido existencial, toda a experiência de dor e de sofrimento que venhamos a vivenciar, não teremos o aproveitamento que poderíamos ter. Então, o processo de dor e sofrimento, eles podem estar desenvolvendo em nós, despertando em nós, como sendo uma experiência ruim, uma experiência mal, né? Que não deveríamos estar vivenciando. Mas muitos destes sentimentos, dessas vivências, também podem estar já em outras pessoas, dando ou sinalizando possibilidades de crescimento, não é verdade? De avanço, de progresso. Daí a importância de termos nas nossas reflexões esta consciência, esse porquê, esse perguntar, por que eu estou passando por isso? O que tenho a aprender vivenciando esta situação, esta experiência de dor, este sofrimento? Por que isso me acontece agora? O que devo aprender vivenciando com isso? Então, a gente buscando estar sempre nesta reflexão, neste entendimento, neste porquê das nossas experiências encaminhando naquele sentido, estarão fazendo com que nós tenhamos um olhar talvez mais próximo do que tivemos antes de mergulharmos na carne, no corpo físico, onde a gente realmente participando de um treinamento, de um planejamento, a gente com certeza deve ter pedido muita coisa. Deve ter pedido muito mais sacrifício, muito mais esforço, né, do que o que a gente, em mergulhados na carne, a gente vem a ter ou querer ter, não é verdade? A gente precisa realmente se aproximar um pouco mais desta experiência
nos enxergando realmente como espírito. O que é que tenho que aprender com isso? O que isto deve fazer em mim, transformar em mim, para que eu seja melhor, ainda melhor, não é? E aí nós vamos poder estar aproveitando, sem sombra de dúvida, aquela experiência. Tem um casozinho, na verdade são dois casos, né? Vou começar pelo primeiro. Muitos de nós devemos, por certo, conhecer aquela historiazinha de que tinham 3 pessoas carregando pedras, né? E alguém pergunta para a primeira: meu amigo, o que é que você está fazendo? Você não vê? Estou carregando aqui essas pedras pesadas, pontiagudas, me ferindo toda hora, está muito ruim isso aqui, para não ganhar nada, está muito cansativo, muitas dores. E caminhou. Perguntou ao segundo: meu amigo, o que é que você está fazendo? Você não está vendo o que é que eu estou fazendo? Você não pode pensar no que é que eu estou fazendo? Carregando aqui essas pedras muito pesadas, me ferindo todo, mas estou construindo uma igreja. Pergunta ao terceiro: amigo, o que é que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Quer dizer, todos três indivíduos estavam fazendo a mesma atividade. Os 3 estavam carregando pedra. Aquele primeiro só conseguia ver a pedra, o sofrimento, o peso, a poeira, a dor, não é? O segundo conseguia ver tudo isso, mas já estava enxergando que ele estava também construindo a igreja. E o terceiro não via mais a pedra, não via mais o esforço, não via mais as dores, não sentia mais as dores, o sacrifício, o sofrimento. Ele só enxergava a construção de uma catedral. Então, daí a importância de estarmos nesta conscientização, não enxergando apenas a coisa material, aquilo que estamos vivenciando, mas perceber ou nos questionar o porquê estamos vivenciando isto, não é verdade? Para que estamos vivenciando isso? Qual o propósito de estarmos vivenciando isso? Se Deus colocou isto no meu caminhar, tem um objetivo, tem um porquê, tem um propósito. E o que devo fazer para aproveitar isto? Vou achar que está sendo uma injustiça, que Deus não está sendo bom comigo, que todo o peso do mundo está sobre minhas costas, que eu já deveria estar numa condição melhor, sem necessidade de estar passando por aquilo. E lamentações, reclamações, nós não vamos estar aproveitando esta construção do reino de Deus, esta catedral em nossos corações. E aí tem um segundo casozinho, em que uma filha chega para o pai e diz: meu pai, estou muito cansada, estou querendo desistir. Quando eu penso que já estou me livrando dos problemas, de algum problema, me surge outro ainda maior. Não aguento mais, não aguento mais. Estou muito cansada, muito dolorida. O pai era um chefe de cozinha. Minha filha, vem aqui com seu pai. E ele chama a filha para a cozinha, pega 3 panelas, não é? E coloca água nessas panelas. Liga os fogos no fogão, né? E coloca essas 3 panelas com água no fogo e separa algumas cenouras, alguns ovos e um pouco de pó de café. Numa panela ele coloca as cenouras, na segunda panela ele coloca os ovos e na terceira panela ele coloca o pó do café. Os 3 ficaram pelo mesmo tempo naquele ato de temperatura da água, busca temperatura da água até o fervimento dela, né? Então, eles estavam realmente nesta mesma condição. A mesma.
estavam sendo supridos nas mesmas condições. Minha filha, o que é que você está vendo? Eu estou vendo cenoura, ela meio que sem entender direito aquela experiência, o que o pai queria mostrar para ela naquele momento, né? O que é que você consegue ver? Vejo cenoura, vejo os ovos e o pó do café. Sim. Vamos agora, então, retirar. Depois daquele tempo de fervura, vamos agora tirar os três. Pegou 3 tigelas, 2 tigelas e uma garrafa térmica, né? E tirou as cenouras, colocou numa tigela, tirou os ovos, colocou em outra tigela e na garrafa térmica o café coado, né? E aí perguntou a ela, e agora? Pegue, experimente os 3, pegue as cenouras, veja como estão as cenouras. E ela percebeu que as cenouras estavam flexíveis. Antes endurecidas, agora flexíveis, né? Com uma certa maleabilidade, macias. Agora veja os ovos, apesar da casca estar parecendo a mesma, não é? A mesma textura, a mesma rigidez, mas quebre o ovo agora, verifique como está dentro. E ela percebeu que agora os ovos estavam endurecidos, rígidos, né? E ele pergunta à filha, e você, como está frente às dificuldades, os desafios, as dores da vida? Como está sendo o seu comportamento, minha filha? Você está sendo igual às cenouras, que é aparentemente rígida, forte, fortalecida, com robustez. Quando vem as dificuldades, você se deixa amolecer, se enfraquece. Ou você estará como os ovos, muito frágeis, qualquer coisa quebra, e depois da adversidade transforma, apesar da casca continuar a mesma, mas você se transforma em algo mais resistente, rígido, firme. Ou você está se comportando como o café. Vamos tomar um gole de café? Perceba que o café, frente à adversidade, se transformou em algo ainda melhor do que ele próprio, dando cheiro, sabor, gosto. Como está você, minha filha, enfrentando as dificuldades que a vida estará lhe apresentando, que está lhe apresentando? Como você está entrando, enfrentando estas dificuldades, estas vicissitudes? Vamos enfrentar muitas dificuldades para fazer com que a gente se fortaleça cada vez mais. Isso é necessário para todos nós. Cada vez vamos enfrentando, resolvendo esses problemas que foram criados por nós mesmos, né? Muitos fazem do seu caminhar, fazem dos seus caminhos menos duros, menos sofridos, não é? Mas outros, como nós, ainda insistimos em construir, em plantar o que já não deveríamos mais estar a fazer. E vamos ter que acertar essas contas. E não vai ser bom essa colheita lá na frente. Não vai ser bom. Com certeza, em função da semeadura que fizemos, a colheita que estaremos recebendo como resultado do que plantamos, por certo, não será bom se nós estivermos nos afastando das leis de Deus. Se estivermos fazendo aquilo que a nossa consciência já nos dá o alerta de que não deveríamos estar fazendo mais, que já poderíamos estar a fazer algo completamente diferente. Então, este caminho do equilíbrio é o caminho intermediário, é o caminho do meio, não é verdade? Então, nós devemos sempre estarmos fazendo a pergunta para nós mesmos. Como eu devo superar este obstáculo para que eu cresça?
por que isto está acontecendo comigo agora? O que devo tirar de bom, de melhor desta experiência, eu conseguir superar, crescer. E aí a gente vai ver, aqui neste livro, O Homem Integral, né? O Homem Integral, a gente vai ver os recursos que nós, a benfeitora nos apresentando aqui, Dona Joana de Ângeles, os recursos no capítulo 8, né, do Homem Integral, capítulo 8, o homem perante a consciência. Ela vai nos trazer os recursos para a libertação dos sofrimentos. E ela traz informações maravilhosas. Relacionamos algumas fases da terapia libertativa. Ela nos diz, liberativa. Ela nos diz assim, a primeira, letra A, considerar todos os indivíduos dignos amados. Deus fica, por isto mesmo, credor de receber todo o afeto. Considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados. Esta é a primeira terapia liberativa que ela propõe para todos nós. A segunda, identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio, de estarmos vendo aquilo que de positivo o nosso irmão já conseguiu conquistar. E se nós ainda não temos aquela virtude, na amplitude de nosso irmão, que a gente reconheça todo o seu mérito. Isto fará com que a gente também esteja, de alguma forma, libertando da inveja, não é? Despeito, da vaidade, da presunção. Então, buscarmos identificar os irmãos aqui que eles já estão conseguindo viver de forma brilhante, valorizar isso, estimular isso, é a segunda. A letra C, aplicar a compaixão quando agredido. Difícil? Muito difícil. Mas é necessário. Quando agredido, numa face, que a gente ofereça a outra. Reaja de forma diferente. Não de forma responder da mesma forma. Então, aplicar a compaixão quando agredido é nível deste irmão. Compreender isto, fazendo com que a gente se perceba já num estágio diferente, podendo não dar a resposta na mesma linha, da mesma forma, com a mesma agressão. Não é? A gente não deve, de forma alguma, fazer isso. E aí a gente pode estar aqui se lembrando do caso da mulher adúltera, quando foi apresentada a Jesus. Lembramos? Atire a primeira pedra, aquele que começou dos mais velhos até os mais novos. No final, só ficou Jesus com ela. Onde estão aqueles que acusavam? Se foram, Senhor, eu também não te acuso. Vai e não tornes a errar, deixando o livre-arbítrio ainda com ela, dela saber ou entender o que deve fazer. O que você vai fazer agora, vida? Vai, isso vai errar mais. E tem tudo uma história maravilhosa, linda, do encontro dela com este marido que a colorida, e ela conseguiu
dar a volta por cima e se transformar de forma brilhante, maravilhosa. Mas a gente vai ver que, naquele momento, Jesus ficou apenas com aquela mulher adúltera, né? Não apareceram nem o marido, nem o outro. Somente ela. E o que é que Jesus faz? É o silêncio, na reserva, de forma reservada. Vai, minha filha, e não torne, não é? A errar de novo. Faça esse esforço na sua vida. E isto nos traz nesta terceira terapia que a Prefeitura nos convida aqui a estar fazendo, de forma a gente buscar esta liberação do sofrimento, agredido. A quarta, o amor deve ser uma constante na existência do homem. Buscar o amor na nossa existência. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria de receber do outro. Mas se a gente não está recebendo do outro aquilo que a gente gostaria de receber, que a gente não deixe de fazer a nossa parte. Continuemos a fazer pelo outro tudo aquilo que a gente gostaria de receber dele. Mais cedo ou mais tarde, com certeza, ele estará neste mesmo caminhar. É preciso que a gente esteja fazendo a nossa parte, de alguma forma deixando essas pegadas para que outros venham mais atrás e consigam se juntar a nós, estarmos caminhando sempre juntos, né? Então, o amor deve ser uma constante existência do homem. Aí nós vamos agora, já chegando ao finalzinho das nossas reflexões, ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item A Paciência, que também quem escreve é a benfeitora Dona Joana de Ângeles, né? Como um espírito amigo, 1862. Ela vem nos dizer assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. A vida é difícil, bem o sei, ela continua. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentardes nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, ela conclui. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Rav, 1862. A própria benfeitora, Dona de Ângeles, escreve aqui esta linda mensagem: a paciência. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, que a gente procure estar seguindo esta recomendação da benfeitora, enxergando nestes momentos de dor, de testemunho, de sacrifício,
momentos, situações importantes para o nosso aprimoramento, não é verdade, gente? Para que a gente possa realmente estar com essa consciência desperta, reconhecendo que tudo que estamos vivenciando tem um sentido, tem um propósito, tem um porquê, uma necessidade nas nossas vidas, para que a gente esteja, de alguma forma, refazendo esta rota nossa e reconhecermos que se este momento é desafiador, ele tem um porquê. E o que devo aprender, o que devo tirar de lição nesta situação que vivencio para me colocar num degrau maior, para eu conseguir hoje um pouco melhor do que eu consegui ser ontem e continuar nesse esforço para amanhã ser melhor do que hoje. Então, os momentos que venhamos a enfrentar, a vivenciar como desafio em nossas vidas, em nossas experiências, no corpo físico, que a gente possa ter sempre este olhar, esta vivência como espírito que somos. E aí podemos imaginar, se alguém nos faz um convite, olha, você vai para uma experiência de um curso ou de uma profissão, você vai ser um profissional e você vai ter a opção de estar isso, você vai ter que, de alguma forma, conseguir ver a aprovação, ou de repente para um curso te exigir de você grandes sacrifícios, vai ser muito tranquilo, mas você não vai aprender o que você aprenderia, você não vai conseguir se desenvolver o que você conseguiria em participando daquele outro curso ali. E nós vamos, por certo, fazer a escolha correta. Eu vou querer o melhor, eu vou querer aquele que melhor me prepare. Eu vou buscar neste sacrifício, nessas horas de sacrifício, não é? A gente vai buscar este conhecimento mais ampliado para que a gente seja esse profissional ainda melhor, que a gente consiga resultados melhores com aquilo que venhamos a estar nos propondo a exercer, a realizar mais à frente. Mas aí, quando a gente encarna, quando a gente vem para a experiência do corpo físico, nós vamos buscando esses atalhos ou essas facilidades ou poucos desafios, aqueles que menor ou que pouco exijam da gente de sacrifício, de horas de sacrifício, não é? E nós vamos perder, por certo, no retorno à pátria espiritual, vamos estar nos enxergando como ainda crianças espirituais, não é? Quanto tempo perdido, correndo atrás de coisas que não deveríamos estar, por certo, correndo, porque não vamos estar levando para a nossa vida verdadeira. Sim, o desenvolvimento das nossas virtudes, nosso crescimento moral, não é? E estarmos sempre conscientes de que devemos estar com o olhar no outro, não só em volta do nosso umbigo. Não vamos crescer sozinhos. É preciso que a gente esteja crescendo juntos. Então, se a gente não estiver fazendo pelo outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para conosco, também nós estaremos perdendo tempos maravilhosos, importantes na nossa vida, no nosso caminhar. Daí a necessidade da gente tirar proveito não só dos momentos alegres, felizes, descontraídos, amorosos de nossas vidas, de nossa experiência nesta reencarnação,
mas também dos momentos de desafio, dos momentos de sacrifício, de dor, no enfrentamento das doenças que nos cheguem, a necessidade, o propósito de estarmos vivenciando isto. Né? Quando a gente busca enclausurar isto, isolar isto, para não querer sentir de forma alguma isso, de forma alguma esta experiência, nós vamos estar talvez guardando para o momento seguinte, porque a gente tem que refazer, a gente tem que se acertar. Então, a importância da gente, no momento das nossas orações, dessa comunhão com os benfeitores espirituais, da gente fazer o esforço de não pedir que ele nos livre desses momentos de desafio, de sacrifício, de dor, mas que nos dê as forças necessárias para conseguirmos enfrentar e superar todos esses momentos de dificuldades, de desafios na nossa vida. Vamos com isso nos fortalecendo cada vez mais. E com essa consciência desperta, estaremos sempre, como disse mais uma vez nosso amigo Fidelis, né? Na leitura, examine de hora em hora, talvez de minuto a minuto, de segundo a segundo, como é que está sendo o nosso proceder, o nosso agir, as nossas ações perante os outros irmãos, para que a gente possa aproveitar todo o tempo disposto, todo o tempo oferecido a todos nós, a cada um de nós, tirando lições importantes de crescimento, de aprimoramento, de mudança, de evolução. E podermos ter uma sociedade que veja sentido, propósito em tudo que venha vivenciar. E comece e entenda de que é espírito vivendo no corpo físico e não o contrário, para que a gente não dê mais valor, mais sentido às coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, para que a gente possa estar com a nossa consciência tranquila, serena, quando retornarmos para a pátria espiritual do dever bem cumprido, das nossas ações bem praticadas, conforme a nossa consciência já nos sinaliza, já nos orienta, nos direciona. Essas são as reflexões que a gente teria para estar fazendo com os amigos, com os noite, e mais uma vez agradecidos, e que a gente possa depois, quem sabe, tomar aquele gole de café que conseguiu, enfrentando as adversidades, se transformar em algo muito melhor do que ele próprio, de dar sabor, de dar aroma, né? Gosto para as outras pessoas, prazer para as outras pessoas. E se a gente encontrar na cenoura ou nos ovos, enfrentando essas dificuldades, que a gente também tenha este sentimento, este entendimento de como devemos estar nos comportando frente a essas diversidades, a essas dificuldades, a estes desafios, se a gente vai precisar ser um pouco mais forte ou se a gente vai precisar ser um pouco mais maleável, enfrentando as dificuldades, reconhecendo em todos os nossos irmãos e amigos como necessitados do mesmo amor que a gente gostaria de estar recebendo, da mesma atenção. E isso fará com que a gente tenha uma vida mais livre destes sofrimentos, destas dores que estamos a todo momento semeando, não é? Plantando, infelizmente, nos nossos dias. Muito obrigado mais uma vez, queridos. Viu? Uma boa noite para todos. Quer que eu faça a prece final, Fidelis? Roberto? Ô, Amorim, se o pessoal ter assim alguma dúvida, querer perguntar alguma coisa, entendeu? Ótimo. O que eu tenho a dizer de sua palestra foi uma excelente palestra, você é um magnífico palestrante, entendeu? Não estou conhecendo você agora,
já tive em 2 seminários com Edson lá em Santa Amaro. Você e a sua senhora esposa são uns palestrantes excelentes, entendeu? Obrigado, Eu não tenho assim, o que perguntar nada e geralmente a palestra foi muito boa. O que eu posso dar é minha gratidão por tudo e minha parcela, que eu vou fazer 3 perguntas aqui com a resposta, entendeu? Certo. A primeira pergunta, eles falam assim: todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer? Emmanuel responde, nem sempre. Os espíritos requisitam deliberadamente determinada enfermidade, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na degradação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeito e moléstia congênita em aflitivo quadro expiatório. A resposta é de Emmanuel. A segunda é: qual a relação existente entre doença e justiça? Emmanuel responde: no curso das enfermidades, é imperioso venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acaletamos. Terceira pergunta é: o erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Emmanuel responde: a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinada enfermidade conforme o órgão atingido. Resposta de Emmanuel. Então, é minha parcela, a contribuição, entendeu? Devido à palestra que falou na dor, no sofrimento, né? E, na verdade, nossa vida não vai ser um mar de rosa, todo mundo está sabendo, e que sofrimento faz parte da nossa trajetória, né? Da nossa atividade no mundo e nosso conviver. Verdade. Então, não é nada fácil. Então, está aberto aí para o pessoal que está também assistindo a palestra, se quiser fazer alguma pergunta, Amorim, a você, ou eu complementar, entendeu? Mas, gratidão. Obrigado. Opa, nós que agradecemos. Acho que Alberto levantou a mão ali, mas considerações aí, as perguntas, as respostas que você leu aí do benfeitor, Emmanuel, né? Maravilhoso, né? E a gente realmente saber que tudo vai estar relacionado com a nossa vontade, com o nosso proceder. Tudo vai estar relacionado com isso, com o nosso desejo de busca desta felicidade. E que a gente se atrapalha um pouquinho quando encarna, porque a gente vai nas coisas imediatas, transitórias, né? Passageiras, se esquecendo também desta construção, deste reino em nós, né? Dessa mudança em nós, dessa modificação em nós. E aí a gente começa a ver que não deveria estar passando por isso ou por aquilo, que já poderíamos estar libertos disso, se achando como se fosse Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, né? Um Chico Xavier, um Divaldo Franco, e a gente vê os exemplos desses. Irmã Dulce dormia 3 horas apenas, por noite, por dia, numa cadeira de balanço, pelos problemas pulmonares. Madre Teresa de Calcutá da mesma forma. Chico Xavier, né? Quantas dores. O tio Divaldo com 96 anos, para fazer uma palestra à noite, às vezes passa o dia inteiro tentando se
equilibrar, se fortalecer para conseguir a noite estar explodindo ali de energia, bacana. Dores, com certeza, que só ele sabe, né? Só ele sabe. Todos esses exemplos, até o próprio Jesus, né? Mas ali no momento final, crucificado, ainda olha para o Pai, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, né? Não sabem o que fazem. Aí tem aqui tem no caderno aqui, um sábio provérbio chinês, que já dizia assim: quando não entendemos a dor, ela nos lacera. Entendemos seus fins, ela nos alinha. E tá a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos seus fins, ela nos aperfeiçoa. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Certo? Ok, Amorim. Amorim, quero agradecer, Amorim, pelas suas importantes reflexões dessa noite e que serviram muito para a gente, viu? Muito grato, meu amigo. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Leon Denis, ele diz que a dor ela é uma lei de equilíbrio e de educação. Como é que você vê esse ponto de vista dele, essa frase que ele nos legou? Maravilhosa tua, Alberto. A dor vai nos chamar ao caminho certo. Vamos ter este disparador através da dor, para que a gente faça o ajuste de rota. Peixinho, André Luiz Peixinho, ele, no momento da juventude, ele fez uma comparação maravilhosa, que eu li isso com muito carinho, esse comentário que ele fez. Ele disse que via no processo de crescimento como que ele fosse um automóvel, por exemplo, né, fazendo correlação com o caminhando no meio de dois paredões. E o automóvel, ele. Toda vez que ele vacilar, desequilíbrio, ele estaria se atritando ou na outra parede, fazendo com que ele voltasse ao caminho certo, ao caminho reto, para não ir se atritando com os paredões da lateral. Então, imaginemos que a dor, conforme Leon Denis nos traz, é este sinalizador de que estamos precisando fazer algum ajuste de rota. Este provérbio chinês, quando nós entendemos esta dor, os fins que ela podem nos levar, nós temos dois caminhos. E a revolta ou, meu Deus, conforme Joana nos traz no Evangelho, o Pai está concedendo ali para que a gente possa sublimar, para que a gente possa realmente evoluir. Esta é a proposta. Isso, os objetivos disso farão com que a gente, com certeza, enxergue sentido em tudo que a gente esteja vivenciando. Se estamos vivenciando, é porque existe o nosso comprometimento, conforme Leon Denis também nos traz. O nosso endividamento com as e vamos ter que repartir. Nós estamos nesse planeta com esse propósito. Ninguém veio aqui a passeio, não é? A gente veio para uma escola.
E na escola nós vamos ter testes, tarefas, atividades para serem realizadas, não sabemos como é que faz, copia de novo, faz de novo, a letra está feia, a conta está errada, o número está errado, volte de novo para calcular certo, o desenho não está bom, volte de novo para refazer. Se fizer dessa forma, prende o pai, calcule certo. Não pode. Nós estamos nessa grande escola. E a gente tem que tirar a lição de proveito de tudo que venhamos. Ah, ele é muito ruim. Esse chefe é muito exigente. É muito duro comigo. Ah, meu pai é assim, minha mãe é assim. Ah, meu vizinho é assim. O que é que eu tenho que aprender com esse vizinho que é de difícil temperamento? Com esse chefe que me trata desta forma? O que é que eu tenho que tirar de lição para mim? Não é para ele, não. Ele está no meu caminho, ou eu estou no caminho dele. Que esforço, que exercício eu preciso fazer para tirar a lição positiva disto? Senão eu não vou aproveitar a oportunidade. Eu vou estar sempre me achando Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, e ele, o pior dos piores. Eu não vou crescer. Pelo contrário, eu estou botando cada vez mais um paredão em cima de mim, né? Fazendo com que eu não cresça, com que eu não aproveite aquela oportunidade. Poxa, ele está, no mínimo, me ensinando que eu não devo repetir isso ou fazer igual com as outras pessoas. No mínimo, ele está me ensinando isso. Já estou crescendo, se eu enxergar assim. Ah, ele vai me ensinar, com certeza, a ser mais paciente, né? Aquela historiazinha que a pessoa na prece, meu Deus, me livre de todas as pessoas que sejam chatas, isso, aquilo, outro, né? Porque eu preciso ter paciência, eu preciso ter paz. E aí, quanto mais ele reza, mais ele tem as pessoas chatas do lado dele. Poxa, não vou mais fazer a prece não, porque Deus não me ouve. Eu digo, como você está pedindo é isso? Como é que você vai exercitar a paz com pessoas que te tratam tranquilo? Você não vai saber se você já está com essa lição pronta. Você tem que, para exercitar a paz, e estar convivendo com pessoas que te desafiem a viver em paz. Que estimulem você a perceber que ela está errada e que você precisa mudar. Você precisa fazer esse exercício. Não vai ser junto a pessoas pacificadoras, né? Que você vai aprender esse exercício. Vai ser justamente na luta, no enfrentamento daquele que vem te desafiar, e você vai dizer, não, ele não vai me tirar do eixo. Eu vou mostrar, eu vou vivenciar a paz. Mesmo vindo esta água quente que está vindo aí. Eu vou saber tirar proveito disso, não é? Eu vou aproveitar isto. Então, Leão Denis foi maravilhoso, né? Com certeza, essa explicação, Alberto, que você nos traz. Okay. Grato, Murilo. E eu espero que a gente sempre com aquele gostinho do café, de tomarmos um gole de café, para saber que enfrentou as dificuldades e soube oferecer o melhor, sempre, né? O melhor. Ok, Amorim. Em breve a gente vai tomar um gole de café em Santa Amaro. Exatamente. E poder estar se lembrando disso. E poder estar se lembrando disso. São as... Boa noite, gente. Boa então, noite, José, eu estava escutando você, né? E escutei o café também. Por sinal, adoro café. Mas, assim, que bom. A mesma água que amolece a cenoura, ela endurece os ovos. Então, sempre tem os dois lados de entendimento, né? Às vezes eu fico pensando, hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que matou o filho de alguém lá, aí o filho partiu, né? Falou, eu perdoo. Eu achei para falar a verdade, eu achei aquela frase mentirosa. Porque eu acho que nós, humanos, não somos tão fáceis de liberar o perdão.
principalmente quando é um filho nosso. E depois precisa de uma evolução muito, muito grande. Talvez ele tenha, mas a mim, eu não tenho essa condição, para falar a verdade. Então, eu achei que, por eu não ter, eu acho que é muito difícil o outro ter também. É fazer alguma coisa com o filho da gente, que é a coisa que mais dói na gente, e falar, tá, eu te perdoo. Tá, às vezes até falar é fácil. Agora eu quero ver se o coração perdoou. Então, eu ponho em dúvida, muitas vezes, sabe? As pessoas falam, eu libero perdão, porque nós somos humanos, né? Estamos aqui numa carne, né? Difícil vencer a gente mesmo, muito difícil a gente vencer a gente mesmo, os nossos vícios, os nossos gestos, os nossos pensamentos. Aí eu fico pensando assim, será que existe mesmo essa pessoa que libera um perdão para uma dor tão grande? Eu, particularmente, eu não acredito, mas tudo é possível, né? E essa é a minha pergunta. Disse o importante nesta sua fala, a gente, o fato da gente não conseguir ter este domínio, né? Ter esta condição de perdoar, no caso como trouxe, né? Essa condição, a gente, que o outro, em se mostrando ou falando, né? Já dominando ou vivenciando isso, ele também seja igual a mim, né? E nós temos um exemplo no nosso planeta, né? Um exemplo máximo, fazendo tudo o que nós fizemos a ele, coroazinha de espinho, né? Lançazinha, nas mãos, nos pés, cusparada, zombaria, para alguém que tinha uma vida realmente bastante duvidosa. Fizemos tudo. Neste momento final, este exemplo máximo, não é? Conseguiu demonstrar isso para a gente. Talvez esta pessoa da fala não tenha isso no 100%, mas talvez tenha no 90%, no 80%, não importa esse número, já está, de alguma forma, nesta vivência. Quando a gente vê o padre que sofreu o atentado, né, o Papa, depois ele vai na prisão, né, para dizer que perdoava. Coisa linda, não é? Quando a gente vê, eu acho que mãe é tudo igual, só muda o endereço. Quando a gente vê a mãe da gente sabendo, conhecendo a gente, vendo as estripulias, né? Quando a gente vê a mãe da gente passando a mão na nossa cabeça, nos dando carinho, é o melhor filho do mundo, é a melhor pessoa do mundo, ainda com aquela, mesmo sabendo das nossas fraquezas, limitações, os exemplos máximos, assim, maravilhosos na nossa vida. Mas eu acho disso que você está sendo um pouquinho dura demais com você. Você já consegue, com certeza, estar enxergando muito disso que você está falando, não tenho dúvida nenhuma, mas realmente concordamos com você, não é fácil, é difícil, é muito difícil, mas eu não tenho dúvida nenhuma que você já consegue vivenciar isso. Acredito que, em vários aspectos, muito melhor do que eu vivencio, pelo fato de você, pelo que você falou, que seja mãe também, não é disso? Sim, sou mãe, sou bisa já. Já é bisa. Então, eu vou dizer, então, com toda certeza, você já está bem escolada, viu? Já tem muitas lições aproveitadas, disse. Não tenho dúvida nenhuma disso.
Não tenho dúvida nenhuma disso. E se esta pessoa, de alguma forma, trouxe a você este desafio, né? Que você busque nessas reflexões, conforme a benfeitora nos traz no trechozinho que nós lemos aqui, diariamente, ou que Santo Agostinho nos convida, todos nós conhecemos, ouvimos isso diariamente, quase que sempre, né? A questão 909A do Livro dos Espíritos, né? Passa em revista os seus atos, o que você fez ou o que você deixou de fazer e corre atrás para tentar refazer. E aí a gente volta, enquanto nós estamos ainda com ele no caminho, não deixemos para depois não, porque uma vez que a gente se liberte desta gaiola aqui ou desta prisão, tudo fica mais fácil a nível da gente poder prejudicar o outro, né? Da gente receber essa influência do outro de forma ruim. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, minha amiga, de que você está num caminho certo, muitas lições apitadas com nota 10. Viu? Só pelo fato, pelo e bispo que você falou também. Ok, amigos? Para mim, sua voz cortou um pouco, assim, José, porque é assim, realmente eu me cobro muito, assim, sabe? Mas, assim, eu tenho aprendido há pouco tempo também, né? Que a gente tem que ser melhor, sim, mas às vezes eu ponho em dúvida, assim, algumas coisas, e as pessoas, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, você vê pessoas que falam de tanta bondade, que a gente fala, meu Deus do céu, que nem você falou, Madre Teresa, né, Chico, a gente sabe, aquele sofrimento todo, a gente sabe que Divaldo, que está passando, né, existe sim, mas eu digo assim, eu falo por mim, né, a gente toda a vida teve uma vida diferente, hoje a gente fala assim, não, aquela vida não me levou a nada, tive o aprendizado dela, então hoje eu quero ser melhor, mas aí quando uma pessoa fala, eu perdoo, aí eu penso assim, eu acho que eu vou levar para outras reencarnações o meu perdão. Nessa daqui acho que eu não vou conseguir, dependendo do caso, do momento, eu não vou conseguir liberar, não. Sinceramente. Eu vejo assim. É por isso que está na doutrina, hein? Exatamente. Olha disso. No domingo, a gente, no encontro da evangelização, teve um evangelizador que fez o seguinte comentário. Teve a mensaginha da benfeitora do livro Vida Feliz, e ele fez o seguinte comentário, porque estava muito condizente ali do que com a proposta da mensagem. E a experiência dele foi que ele estava no carro e alguém passou e deu uma fechada nele, certo? Alguém passou e o fechou. Ele fez as seguintes reflexões. Se fosse alguns anos atrás, eu iria atrás para dar de novo o troco, dar uma fechada nele também, né? Eu faria isso. Mas o que foi que eu fiz? Eu simplesmente não fiz, só pensei. Vá, meu irmão, lá na frente você vai encontrar um outro que faça com você. Quer dizer, ele já cresceu muito, porque se fosse um tempo atrás, ele iria para revidar, para responder na mesma moeda, né? No entanto, ele não está ainda no nível que precisamos estar. Meu irmão, puxa, será que está passando por algum problema, alguma dificuldade, né? Olha, teve uma vez, eu me lembrei agora, falando, me lembrei, em Atu, uma pessoa saiu do acostamento e veio com o carro e entrou na minha frente, me fechou todo assim na minha frente. Aí eu baixei o vidro, meu amigo, você não está prestando atenção não na sua faixa, meu amigo? Aí ele fez, eu estou com uma pessoa aqui, estou levando para o hospital. Eu calei a boca, eu digo, meu Deus do céu. Ele disse, rapaz, eu estou com uma pessoa aqui, estou levando para o hospital agora. Eu digo, caramba, eu não pensei nisso. Eu só vi que ele veio me fechando e veio para minha faixa. De boa, a pista era 60 por hora, pardalzinho de radar. Ele veio para minha frente. Eu digo, meu amigo, eu baixei o vidro, meu amigo, você não está prestando atenção na sua faixa não, meu amigo? Meu irmão, eu estou levando uma pessoa aqui agora para o hospital. Quer dizer, ele estava com um problemão na mão.
conduzindo ali a necessidade, não é? Mas eu não pensei, só vi que ele estava me prejudicando, ou quase vem para colidir com o carro, né? Mas a gente não pensou nisso antes. Poxa, será que ele está com algum problema? Ele não deve estar bem, não. Ele deve estar vivenciando alguma experiência. Em acontecendo de novo, né, queridos irmãos, uma situação dessa, eu vou me lembrar disso com certeza. Rapaz, essa pessoa aí deve estar com algum problema, cara, que ela precisou fazer isso, vir para outra faixa, nessa velocidade, dessa forma. Ela deve... Aí pronto, já ganhei, não é? Mas esse aí, quando falou assim, vá, meu irmão, lá você vai encontrar um outro que faça isso com você, quer dizer, está desejando, entrega na mão de Deus, ele vai saber fazer a justiça com você. De alguma forma a gente já melhorou um pouquinho, porque a gente não foi para o embate, para a luta, para a briga, né? Mas ainda precisamos evoluir um pouquinho mais, que eu não precisava estar dizendo ao cara, meu irmão, você não está prestando atenção na sua faixa, não? Ou ele, meu amigo, vá que Deus vai fazer por outra pessoa vai fazer por você aí na frente, é o que eu desejo para você, que outro vai... Não é verdade? São as águas quentes que nós vamos estar enfrentando e tirando proveito disso, né, Diz? Mas mais uma vez, viu, Diz? Eu acho que é importante a gente exigir de nós mesmos, sem sombra de dúvida, que a gente tem que aproveitar, não malbaratar o tempo que Deus nos concedeu, não é? Mas você, com certeza, minha amiga, está com muitas lições, ó, maravilhosas. Na sua balança, com certeza, a teu favor, muitas lições maravilhosas. Mas continue exigindo de você. Eu acho que nós devemos fazer isso mesmo, né? Exigindo de nós. Então, José, até hoje foi engraçado. Eu estava conversando aqui com os irmãos, sei que o horário já está avançado. Aí nós estávamos falando de uma pessoa, falando... Espírita falando de uma pessoa. Aí ai, feliz ideia, que falei, eu que falei, hein? Eu falei, tem pessoas nesse mundo que não faz falta. Na mesma hora eu lembrei das lições. Eu falei, quem sou eu para falar se a pessoa faz falta ou não? Se Deus colocou a pessoa e Deus é que sabe. Então, as palestras, as leituras servem para isso, para a gente falar, sim, que às vezes o pensamento vem, mas para a gente recuar, né? Na mesma hora eu falei, Senhor, me perdoa. Eu não sei a falta que essa pessoa faria para alguém. Se, olhando assim para mim, disse não faria falta, mas... E as pessoas que estão ao redor. Mas na hora eu lembrei da doutrina, eu falei, quem sou eu para falar isso? Não, pensar e falar. Pequei 2 vezes, pequei pelo pensamento e pela palavra, né? Mas eu pedi perdão para Deus. E espero não fazer mais isso. Ok, disse. Ok, Amorim. Amorim, é isso mesmo. Eu também tive um caso, e foi uns 2 meses atrás, o cara me pegou na lateral. Eu aí parei, conversei com ele vinha com o filho dele na frente, um recém-nascido, a mulher. Aí eu disse a ele, como é que vamos acertar? Eu digo, rapaz, você não me viu, você pegou a lateral. Aí ele disse, não, eu nem enxerguei seu carro. Mas foi na boa, e ele tinha seguro, pagou, entendeu? E outras vezes também bateram no fundo do meu carro, eu também mandei seguir. É complicado, porque a gente não sabe também com o que a gente vai encontrar, né? Então, é isso mesmo, é cada dia mais aprendendo, e às vezes o cara está ali com um maior problema no trânsito, não está nem enxergando direito como está dirigindo, né? É complicado, mas é isso mesmo, cada dia mais a gente tendo uma lição, né? E lição para aprender, não para passar, né? Assim como... Tá certo, amor? Então, se tiver alguém para fazer aí alguma pergunta, mas já está no horário, então eu peço a você a prece final, para a gente finalizar nosso programa. Ok. Obrigado mais uma vez, viu? Agradeci, Alberto. Vamos então, instantes, elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador. Oi? Você falou alguma coisa para mim porque a voz estava cortada. Não, só agradecimento ao convite, querida. Só agradecimento. Grato também, muito grato também, todos nós. Vamos buscar então, neste momento,
elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecer a oportunidade, o convívio fraterno entre irmãos, o estudo, saber entender as dificuldades que nos são apresentadas como desafios, como propostas de crescimento, de reparações, termos sempre a visão de agradecer ao Pai estes momentos de desafios, de dor, de sofrimento, que estarão nos fortalecendo e nos direcionando ao caminho certo, ao caminho de presença, de aproximação com Jesus, o nosso modelo e guia. Assim sendo, Mestre, agradecidos por estes momentos, por essas reflexões, a assistência generosa e amiga dos benfeitores, te pedimos para podermos encerrar o nosso estudo da noite, pedindo que esses benfeitores possam estar derramando sobre nós bênçãos de paz, de saúde, bem como a todos os irmãos que nesses instantes estão em conflito, em brigas, em guerras, aos irmãos que estão retornando à pátria espiritual nessas condições, que eles possam ser amparados, protegidos pelos benfeitores do mundo maior. Dai-nos uma noite de paz. Fica conosco em nossos corações, hoje e sempre, Jesus, que assim seja.